módulo extensivo, História da Iluminação e do Lighting Design. Quando eu falo história do... Eu detesto, eu esqueci de escrever breve, porque o título não é História da Iluminação, é Breve História da Iluminação e do Lighting Design. Né? História é muito pretensioso, né? Porque é apenas um traço de quase que uma cronologia das coisas, né? No Brasil e além. No Brasil, eu vou falar um pouquinho quando chegar nesse item. Primeiro, nós vamos falar da evolução do fogo para a luz eletrônica, né? E depois nós vamos falar dos pioneiros nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, porque nós temos, no meu antigo chefe, né? Foi um pioneiro, muito pioneiro, um dos primeiros do mundo, né? E o Brasil tem essa prerrogativa, mas a maioria das pessoas sequer sabe, né? Até porque as pessoas que trabalharam comigo sabem, mas também não tiram partido disso, nem têm a noção clara do que isso representa, né? Mas não foi por falta de eu falar, viu? É porque as pessoas não ligam muito para isso. E, segundo, nós vamos falar dos veteranos, que não são mais aqueles pioneiros, mas são dos seguintes aos pioneiros, aqueles que conseguiram fazer parte desse núcleo muito seleto de pessoas que encararam abrir a sua atividade, o seu negócio em cima de uma nova atividade, né? De uma nova profissão. Então, vamos falar assim, realmente dos veteranos nos Estados Unidos, que são excelentes escritórios de arquitetura, os veteranos da Europa e os veteranos aqui no Brasil. Eu parei nos meados dos anos 90, porque não dava para fazer uma coisa tão extensa, mas é muito interessante quando chegar nessa terceira parte que fala do Brasil, da América Latina também, vocês verem as diferenças, vão vendo as diferenças, peço que vocês prestem atenção à evolução dos trabalhos, existem claramente linguagens diferentes, né? E a gente vai procurar mostrar essas linguagens para que isso tudo fique claro e que vocês mesmos possam optar por que linguagem vocês vão querer seguir, né? Então, vamos começar aqui do fogo à luz eletrônica, né? Eu costumo dizer que esse meu nome, do fogo à luz eletrônica, é para justamente caracterizar a enorme diferença entre a tecnologia que foi usada durante 450 mil anos e os 144 da luz elétrica, né? Porque antes da luz eletrônica tinha, durante 100 anos, 140 anos, ou 130, vamos dizer assim, tá? Porque se a gente considera que os LEDs foram implantados em 2010, 12, por aí, né? 13, de verdade, né? Temos 10 anos que já tudo pode ser feito com LEDs. Então, a gente pode falar em 134 anos de luz elétrica contra 450 mil anos de fogo. Então, é óbvio que isto se marcou profundamente no ideário, na mente e na emoção, nos sentimentos mais primordiais do ser humano primitivo, desde lá até o século passado, até o final do século XIX, a gente usava velas e luz a gás, né, que teve um período foi a tecnologia revolucionária, mas que teve muito pouco tempo de vida. Então, eu diria que nós pulamos da vela já para a lâmpada elétrica incandescente, que tinha tudo a ver com a chama da vela, porque a incandescência do filamento tinha o mesmo resultado, a mesma energia emitida pela vela, que é um pedacinho do Sol, né? O fósforo é um tiquinho de nada, um delta-X mínimo do Sol, né? E isso significa que todos nós estamos atrelados a essa luz, e essa luz é como se diz, um personagem fundamental dos interiores das nossas edificações, né? Com a variação de qual é o uso que se tem para cada ambiente e em que período do dia se produz aquela atividade, né? Falando de escritórios ou de hospitais, de centros de pesquisa, né? Tudo isso tem uma característica que vai dizer que a luz não é exatamente aquela luz do pôr do sol, né? Mas, na maioria das vezes, principalmente para a convivência social, que é uma coisa importantíssima na nossa vida, porque nós somos seres gregários, né? Somos seres que vivemos em grupo, não somos seres que vivemos isolados, né?
como outros animais se programaram na vida assim, né? Filho nasce, aí você vai embora e deixa ele se virar com as tartarugas, os bichinhos nascem, vão para as águas do mar e nunca mais eles encontram a mamãe, né? Que eu acho isso muito triste, não gosto de pensar nisso, mas enfim. Então, nós vamos falar sobre isso, né, sobre o percurso da nossa relação com a luz do fogo, do sol, naturalmente, né, até a grande descoberta, a grande evolução, o grande salto, vamos dizer assim, da luz elétrica, que caminhou evoluindo lentamente do filamentozinho de Edison até as lâmpadas de descarga, né, principalmente vapor metálico, que se fixaram com uma lâmpada de melhor radiação extraída a partir da energia elétrica, né? Mas, sim, quando nós chegamos à luz eletrônica, as coisas se mudaram radicalmente. Portanto, nos últimos anos, a gente tem essa novidade tecnológica, que num primeiro momento foi, estranhamente para mim, num primeiro momento foi foi vista com muito cuidado e muita recusa, muitas observações, assim, por designers que estão aí no mercado, são famosos, conhecidos e tal, e que eu não sei bem por que eles tiveram essa reação tão, assim, adversa, porque era tão claro que essa seria uma tecnologia que viria suplantar e eliminar a outra, que não havia por que dizer que não, o problema faz muito mal, tal, faz mal mesmo. No começo, a luz branca dos LEDs era obtida com base na radiação azul e numa grande intensidade de radiação azul, de maneira que os LEDs eram brancos, preferencialmente brancos azulados, né? Brancos como a luz do sol, assim, com céu azul pleno. Então, tinha uma grande quantidade de radiação azul. E se a radiação azul, nessa intensidade, for diretamente dirigida ao fundo da retina, ela realmente é um problema que pode causar degeneração macular. Mas, mesmo no espaço, já a radiação, ela se distribui, a intensidade que vem para o nosso fundo da retina não é tão intensa. Isso é pior quando a gente fala dos celulares, né? Isso realmente existe, mesmo com a luz corrigida por esse night shift aqui, ainda tem radiação azul de grande intensidade nos tablets, nas televisões, nos celulares, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Como se chama? A televisão é menos problemática, porque nós não assistimos televisão olhando para a televisão, né? A gente fica ligeiramente distanciado, mas a tela do computador também tem isso, mas a intensidade luminosa já não é grande e ela se dissipa muito, porque a distribuição luminosa é aberta, né? Não é pontual, não é concentrada. Se fosse concentrada, seria pior. Mas nesses... Pode falar, alguém falou ou não? Se por acaso a gente coloca a tela de frente à retina, realmente isso não é bom, continuadamente, né? Coisa que as crianças fazem, as pessoas não se dão conta disso, ou não querem saber, ou não se fala muito sobre isso atualmente, né? Então, isso pode ser uma coisa ruim. Mas nós vamos falar, como eu disse, dos pioneiros do Light Design, e vamos fazer a análise e a comparação de toda a produção desses grandes antecessores, né? Porque isso pode ser realmente uma contribuição ao nosso desenvolvimento de qualificação profissional. Muito bem, então o fogo sempre foi um elemento de inquietude, né? Mental, espiritual, porque todas as grandes civilizações, né? Desde a civilização egípcia, os egípcios tinham o deus Amon-Ra. Ra era o deus do sol, né? Amon-Ra, Amon era o pai de todos os deuses e Amon-Ra era uma figura do deus superior a todos, né? Mas teve um período em que um faraó, na cultura egípcia, decidiu acabar com todos os deuses, dizer que existia só um deus, e esse deus era o sol, que ele chamava de Atom. E não mais Amon, mas sim Atom. E esse faraó, Menófis IV, né, ele foi extremamente odiado, porque os sacerdotes perderam a sua importância, né, e moveram a perseguição, né, numa época em que não tinha televisão, hein, não tinha essas coisas de
de fazer a cabeça dos outros, não tinha redes sociais, né? Mas eles acabaram por destruir o faraó, de maneira que, quando ele faleceu, ele era o marido daquela famosa e linda estátua da imperatriz chamada Nefertiti, ela tem uma estátua, ela tem um busto que é realmente lindo. A mulher é linda e o busto é maravilhoso, a coroa dela é espetacular e a qualidade da estatuária é coisa do outro mundo, né? As cores são lindas, ela está no Museu do Cairo, eu acho. Então, ele era o marido dessa famosa mulher lindíssima, chamada Nefertiti. E Nefertiti aliás, ela não era mãe, ele era o pai do rei, do faraó Tutankhamon, que era tão famoso porque foi o único faraó cuja tumba foi encontrada com todos os bens, né? E se vocês quiserem ver bom desenho, e que eu adoro ver coisas maravilhosas do design, feitas em épocas onde não havia nenhuma tecnologia para se produzir o bom design, né? Façam uma visita que seja... Eu nunca fui ao Cairo, né? Não conheço o Egito. Gosto muito da história egípcia antiga, mas eu nunca visitei, né? E faço uma visita à tumba de Tutankhamon, né? Onde ele está, e agora parece que ele foi movido com todos os faraós para esse novo museu, que é feito na base das pirâmides de Gizé, né? Nos arredores do Cairo, e todas as múmias dos antigos faraós foram movidas para lá. Eu acho que ele deve ter sido movido também, mas a múmia dele é bastante bem conservada, interessante, mas o design das peças que foram encontradas por aquele arqueólogo deve ter ficado absolutamente embasbacada com as belezas, né? Inclusive as máscaras mortuárias dos sucessivos, não se fala caixões, mas me foge a palavra agora, são realmente belíssimos, né? A máscara dele, que essa está no Museu do Cairo, que é feita em lápis-lazuli e ouro, é de uma perfeição, de um desenho qualificado, o nariz dele todo em ouro maciço, imagina. Vejam a quantidade de a riqueza que essas civilizações conseguiram acumular, né? E como os ladrões de tumbas foram felizes em levantar riquezas que são absolutamente incríveis. Mas reparem o desenho dos nariz, da boca, dos olhos, como se chama aquele pano que eles usavam, né? Típico dos egípcios. É muito lindo, todo o trabalho deles, as carruagens dele, desenho da carruagem real de caça, é uma maravilha. As camas, os chinelos, tudo é muito lindo. E numa época em que não havia ferramenta alguma, eles cortavam todas as pedras das pirâmides e todos os obeliscos com outro tipo de pedras mais duros. Mais tarde, muito mais tarde, já no Novo Império, bem perto do 1200, 1000, é que eles aprenderam a usar o ferro com os hititas, né? Então, é muito interessante vocês verem e como se desenhava bem. Os próprios hieróglifos são lindos, os sinais da linguagem escrita egípcia é lindo, né? Vejam isso para vocês verem como a beleza é alguma coisa compensadora emocionalmente, e como as civilizações mais antigas que fossem, né, visitem as cavernas, os desenhos nas cavernas, Lascaux, na França, os bisões têm uma proporção espetacular, cavalos, tudo que é difícil desenhar, eles faziam com perfeição, e não só com poucos recursos, né, porque eram pedaços de pedra ferrosa que fazia o vermelho, o carvão que fazia o preto, e por aí vai, cada um se virava como podia, mas eles tinham posições dificílimas no teto das cavernas para poder desenhar isso. Muito lindo, tudo isso é muito lindo, ou seja, o ser humano é realmente um ser de uma evolução espetacular. É pena que também tem uma baixa qualidade em outras coisas, né? Mas, de qualquer forma, é muito importante ligar o fogo ao sol, é o significado de tudo isso, porque eles têm uma presença constante no nosso ideário, né? Então, a gente poderia dizer que eles dois fizeram a nossa luz primordial, né? Claro, o Sol, que é a fonte de energia da nossa Terra e, consequentemente, da vida na Terra, né?
Mas, enfim, nós falamos muito no primeiro módulo sobre formas e cores, né? Formas e cores dos ambientes que traduzem para nós a impressão emocional que nós temos de cada ambiente. E cada ambiente vai trazer uma relação, uma referência conforme o nosso histórico de vida, né? Por isso, é muito importante a gente identificar essas impressões que a gente tem, relacioná-las com as formas e com as cores dos ambientes, né? E aí o fogo é para nós realmente uma das coisas mais significativas, e não só para o nosso desenho de interiores, mas se a gente entender que muitas vezes os seres humanos, até hoje, né, tem um festival nos Estados Unidos que é como chama? O Festival do Fogo, né, no deserto de Nevada, acho que eu tenho fotografias aqui, muito bonito, e é uma coisa que os festivais, por exemplo, os hindus na Índia, né, no beira do Ganges, todas aquelas cerimônias são muito bonitas, tem cantos bonitos, com aqueles sinozinhos, né, que são clássicos da cultura indiana, e fogo, sempre que eles fazem danças com lamparinazinhas de fogo, como se fossem candelabros com pontinhas de fogo, e o desenho do fogo, que eles giram, fazem como se fosse um balé de fogo, é muito lindo. Ou seja, o fogo tem realmente um atrativo especial para nós, e ele foi, para os primeiros homens, primeiro, uma proteção contra as variações do clima, né, do tempo, e segundo, uma proteção contra os predadores, porque realmente viver tendo que se abrigar numa caverna que você não sabia o que tinha dentro, não devia ser muito confortável. Portanto, o primeiro elemento, o primeiro sentimento dos seres humanos em relação ao fogo foi de proteção, de acolhimento, de abrigo. E depois, em consequência disso, foi a integração e a evolução do convívio social, na medida em que, através do fogo, eles conseguiam incumpridar um pouco o momento do dia, né? Para ter uma horinha, um encontro. Desculpem, sou obrigada por suéter, não posso ficar sem abrigo. Qualquer pedaço do meu corpo que fique desabrigado vai gerar espirros e tosse. Então, eu vou colocar aqui meu suéter para poder dar aula para vocês, senão eu vou parar. Muito bem, então, o fogo representa não só o bem-estar físico, pela proteção da pessoa física, da nossa integridade física, como também significa um bem-estar emocional, pelo sentimento de proteção e acolhimento. Isso é muito importante, porque realmente todos nós queremos aquela horinha que hoje nós chamamos de happy hour, né? E que outrora as pessoas se encontravam em torno do fogo, até hoje a gente faz isso em torno da lareira, nos lugares mais frios, né? Para bater papo, para contar as experiências do dia, para ter o que nós gostamos, a convivência social com os nossos assemelhados, né? E isso durou, como eu digo, 450 mil anos. Portanto, o fogo foi o nosso companheiro, foi o nosso aglutinador e foi o elemento de desenho, como a gente pode ver aqui, formas e cores, né? As cores eram predominantemente a cor do fogo, do pôr do sol, mas as formas da caverna eram variadas em função da posição onde se colocasse uma fogueira, né? E quando eles conseguiram dividir, como eu disse, o grande fogo em pequenas lamparinas, né? Em cima de pedras ou de pedaços de madeira ou de cerâmica, quando houve a cerâmica já, então as pessoas podiam andar com aquele fogo e modificar radicalmente a impressão que eles tinham sobre o espaço onde eles estavam, né? Dentro do espaço onde eles se encontravam. Então, essas pequenas fotografias já mostram como andar com a luz, a gente pode criar movimentos com formas totalmente diferentes, né? E vejam, o ser humano consegue fazer isso porque a natureza, apesar de variar da manhã para a noite, ela é estática em cada instante, né? Nós podemos pegar num instante, ter a vela aqui e daqui sair para lá e mudar radicalmente a impressão do ambiente, que é o que nós fazemos com os sistemas de controle hoje, né? A gente pode fazer um momento para mais pessoas, um momento bem intimista, um momento que eu dou aula aqui, no momento que eu encontro com poucas pessoas, enfim, a gente pode fazer o que quer hoje em dia, né? Mas vejam que a cor do fogo sempre está atrelada à luz do final da tarde, né?
E aí a gente fala de novo daqueles aspectos da luz difusa, do final do dia, que remetem realmente a essa impressão agradável do fogo de acolhimento e de proteção. Em contrapartida ao momento do dia produtivo, do dia onde nós estamos ativos, onde nós começamos a nossa jornada de sobrevivência para aqueles homens primitivos, né? E que eles tinham essa claridade generosa da natureza, o dia que nós tivéssemos assim, com um dia claro, como esses que a gente está vendo, areia branca, né? Logicamente, a areia branca faz com que haja uma reflexão do sol no interior da água e permita águas tão atraentes como essas do Caribe ou das Seychelles, desses lugares do Mar da Índia ali, que são, tem água muito bonita também, né? Tem toda a Polinésia francesa, que é maravilhosa, né? O Oceano Pacífico tem praias maravilhosas, né? Paradisíacas. E aí você tem essa capacidade, né? de reflexão da luz, atravessando a água rasa como essa, ou as águas profundas. A gruta da Gruta Azul, né? Meu Deus, nas ilhas, na ilha italiana, que é maravilhosa. A Gruta Azul, que é um programa turístico, todo mundo fala, já foi quantas vezes na Gruta Azul? Quantas vezes não, porque eu já fui lá 2 ou 3 vezes no máximo, né? Então, poucas vezes eu pude ver. Mas o espetáculo da Gruta Azul é um espetáculo incrível, porque a água é profunda, a altura do mar é profunda, uma caverna, né? Ela é pequena, e a abertura da caverna, a boca de entrada, ela tem muito pequeno espaço num determinado momento da maré baixa, depois a água sobe e fecha a saída, né? Então, os barcos que vão levar turistas para visitar o interior da gruta têm que sair, todo mundo entrar deitadinho, porque a passagemzinha é bem pequena, né? Mas ao entrar, a luz do sol que bate lá na areia branca, lá no fundo, ela reflete inteiramente na caverna e traz aquele tom predominantemente azul da água, né? Já que o oxigênio absorve o vermelho, então sobe aquela quantidade enorme de azul e que fica tremulando nas pedras da caverna. É uma coisa espetacular, maravilhosa, incrível, né? E aí você vê não só a beleza, mas vê a diferença entre a luz branca do dia e a luz vermelha do final do dia. E como a sensação de uma e de outro definem o nosso principal veículo de percepção. Então, isto eu vou repetir sempre, porque eu acho que é algo que vai ajudar vocês a escolherem a luz correta na hora certa. Não é porque a gente gosta da luz dourada do final da tarde que a gente vai colocar a luz dourada no ambiente de trabalho com 550 ou 600 lux, que isso não funciona bem, porque nesse momento, quando a gente põe uma luz cheia de vermelhos em alta intensidade, você se sente num ambiente de deserto, de ambiente seco, tórrido, de calor, então isso também é desconfortável, né? Por isso que a gente falou tanto das cores, né? As coisas têm que estar na intensidade certa e na tonalidade certa. Isso tudo bem para mim, tem aí explicações, né? Como nós percebemos melhor a curva de sensibilidade. O Vicente falou sobre isso e eu vou pedir para ele dar um pouquinho mais de explicação sobre isso nessa próxima aula, porque é interessante. Até o Matheus tinha comentado que poderia ser alguma coisa assim. Eu falei, olha, pode ser, mas eu acho estranho, porque a sensibilidade maior está no vermelho, não está no verde, está no verde, não está no vermelho, no azul, né? Mas eu vou pedir para o Vicente esclarecer isso um pouco mais a fundo. E aí, então, tem um quadrozinho, só para lembrar que nós temos 452 mil anos de luz do fogo, se conseguirmos pegar todo esse trecho aqui, né? E, de repente, nós temos a luz elétrica em 144 anos, que não é nada, né? Luz eletrônica, desses 144, 10 ou 12 que são de luz eletrônica, né? Então, essa quadrinha é só para lembrar o que aconteceu, né, em cada um desses períodos, né, quando o ser humano usou o uso controlado, teve o uso controlado do fogo, foi em 450 mil anos, né, que é uma coisa bastante próxima de nós já no Paleolítico inferior, né,
E sabendo que a nossa espécie, que é o chamado Homo sapiens sapiens, não é o Homo sapiens neanderthalensis, que é aquele homem grande, forte do norte, cuja espécie desapareceu, né? E a gente acabou se tornando um pouco menor e um pouco mais, um cérebro mais desenvolvido, né? Esse tem só 150 mil anos de vida. Mas mesmo assim, 140 anos, em comparação com 150 mil, é muito pouco, né? E então tem essa pequena resumo aqui da cronologia para vocês lembrarem quanto, olha, a escrita veio no final da pré-história. Os sumérios, né, um pouco antes dos egípcios, é que inventaram aquela escrita chamada cuneiforme, né, que são de sinaizinhos com flechinhas para cima, para baixo, para o lado, e conforme elas são agrupadas, tem um significado diferente, né? É difícil, né? Acho que não deve ser muito fácil. Os hieróglifos já eram mais uns sinais óbvios, né, coisas da natureza, mas o que eu acho lindo realmente são as escritas orientais, né, com tanto a chinesa como a japonesa, que são de uma beleza, os signos são de uma beleza incrível, né? Mas eles também são difíceis, né? Para nós é mais fácil usar o emoji, né? Que já todo mundo usa, está no celular. E eu imagino que os analfabetos, o analfabetismo no nosso país vai ser consertado quando todas as pessoas começarem a se comunicar por emojis, né? Porque você não precisa perder tempo educando, não precisa ler jornal, e daqui a pouco você imagina que você vai ter os jornais todos estampados com figurinha de emojis, né? Eu fico pensando nessas coisas, eu acho assim barato imaginar como é fácil, né? Porque todo mundo usa emojis, figurinhas, né? Isso todo mundo conseguiu fazer, então talvez seja mais fácil. Veja, a China tem mais de 100, 200, sei lá, 300 dialetos, conforme a região, né? O país é grande, e milênios, né? 5.000 anos de história, obviamente tem muitas regiões e muitas linguagens. Embora a linguagem oficial, depois do governo comunista, é o mandarim, que se fala em Pequim, né? Então, o mandarim é a língua oficial chinesa, mas eles falam o mandarim e o idioma regional, mas todos eles sabem usar os sinais, pelo menos os primeiros 10.000 caracteres, porque os 5.000, minto, os primeiros 5.000 caracteres, porque os sábios e poetas e pessoas da linguagem castiça conhecem mais de 50.000 sinais, né? Então, não deve ser fácil de... Já comentei isso, né? Os chineses têm um hábito de bem cedinho de manhã ir para aqueles calçadões de granito nas grandes cidades, na entrada da cidade proibida, ou na beira dos lagos e das praias e tal, onde tem calçadões de granito, os poetas vão muito cedinho com o seu baldinho de água, baldinho de madeira com água e pincéis, e eles ficam escrevendo poesias com água no granito, de maneira que você pode ler a poesia, mas aos poucos o sol leva embora a poesia. Acho isso maravilhoso, né? E é muito interessante, porque eu andava em cima de restos e depois, isso aqui, coisa estranha, né? E depois que eu fui vendo que tinha signos, às vezes, né? Mas, enfim, então a nossa ancestralidade está marcada pelo fogo, a tal ponto da gente dizer até hoje, apaga a luz, por favor. O último que sair, apaga a luz, né? Mas não é mais apagar a luz, né? A gente acende a luz, ou melhor, hoje a gente liga a luz, não acende nem apaga, a gente liga a luz, né? Liga e desliga. Então, a gente tem realmente... Veja, quando a gente ia comprar vela, que era pequena, vela não, a lâmpada, quando eu era garota, pequenininha, no empório ou na venda, você pedia assim, poxa, senhor Henrique, minha mãe pediu uma lâmpada de 60 velas. E isso era o normal, porque aquele fluxo corresponderia a um candelabro junto de 60 pontos de luminosidade da vela, né? Mas, enfim, isso tudo para dizer que, mais uma vez, que a gente busca muito aproveitar essa nossa ligação com a luz morna e relaxante da tarde. Muito bem, então, a gente, desde sempre, para interiores, onde a gente tem a convivência social, prefere as tonalidades mornas da tarde, de menor intensidade luminosa, de menor brilho, né? De coisas mais suaves. E, durante o dia, na plena atividade, a gente procura a luz intensa e jovial e branca, né? Ativa do meio do dia, né? Que é completamente contrária à luz morna e relaxante da tarde.
Muito bem, e aí nós falamos bastante nas formas e nas cores e naquilo que eu classifico os ambientes como ambientes difusos ou cênicos difusos, cênicos dramáticos e ambientes dramáticos, né? Eu gosto muito dessa fotografia porque é um filamento de uma fotografia de uma lâmpada colocada, claro que isso é uma montagem, né? Colocada exatamente na posição do sol, porque, no fundo, esse momento do sol é a cor realmente do filamento incandescente, né? Essa fotografia acho bem ilustrativa e bem interessante. E, em contrapartida, a luz branca do sol, que é completamente diferente. E aí, nos interiores, né, reparem, muitas vezes a gente vê casos, a gente já viu nesses interiores todos, em que a pessoa quer um ambiente acolhedor, né, que não gosta de luz branca, mas o ambiente é predominantemente branco. E persianas ou pretas, ou brancas, ou bege, muito claras. Quando a gente quer o acolhimento, a gente tem que muito fazer uso de madeira, de palha, de cerâmica, de tudo aquilo que lembra a terra, a luz da natureza efetivamente. Isso dá um conforto muito grande, como essas persianas que são, como se chama? São balinesas, né, de Bali, de palha de Bali, são belíssimas. Aliás, os desenhos de lá são muito bonitos, né? Tem umas cadeirinhas de lá que são bem bonitinhas. E aí a gente vê a diferença entre a luz dourada do sol para determinados momentos e a luz branca durante o dia, né? Aqui, evidentemente, é um exagero de exagero de luminâncias, né? E de luminância, de brilho, porque tem superfícies extremamente brilhantes, tanto no teto quanto no fundo, onde você vai buscar o remédio. Então, vejam que erro crucial. A Mariana deve ter entrado já. As criancinhas da Mariana estão por aí. Vejam que a gente vai procurar aqui cremes e coisas que estão à nossa mão, ou a pessoa que vai buscar um remédio, ela vai ler uma letra pequenininha e, no fundo, ela tem uma fonte luminosa de extremo brilho. Né? Quando eu perguntei uma vez para uma pessoa da Drogasil, ele falou, mas tem que ter muita luz porque a letra dos remédios é pequena. Tem muita luz onde a pessoa vai procurar o remédio. A gente já vê coisas coisas não de farmácia propriamente dito, mas sim de uso de limpeza, de higiene, de maquiagem, coisas assim, né? Pele, tratamentos, etc. Não é a mesma coisa que o remedinho, né? Que tem um nome pequeno. Mas, de qualquer forma, com o fundo brilhante deste daqui, que a gente está olhando, estou sendo aqui, ó, né? A gente vai ler isto aqui e vai ter, ao mesmo tempo, no fundo do nosso campo visual, um brilho excessivo. Isso é muito ruim, né? Mas, voltando para a nossa cor, esse quadrinho que o Daniel também mostra, é bem o indicativo das diferenças das diversas tecnologias que apareceram, né? Desde a luz solar e do fogo, até a luz incandescente, que ela é Vejam qual é a diferença da luz incandescente em relação às outras, ela é regular, o que é muito parecido também com a luz solar, que ela não tem picos. Reparem que aqui a curva é macia, ela não tem um pico, ela tem uma quantidade maior, mas ela não tem uma exposição direta de um determinado comprimento de onda. Ao passo que na luz fluorescente, vejam quantos picos diferentes a gente tem no roxo, no azul, no verde, no laranja, e uma coisica de nada no vermelho aqui que não conta. Então, o que significa isso? Significa que a variação de radiações de intensidade, né? Porque aqui é assim, ciência média, a intensidade, e aqui está o comprimento de onda. Então, realmente, isto atrapalha a sobreposição da radiação numa determinada cor, faz com que cores do produto original estejam muito mais suscetíveis a somar exageradamente aquela quantidade de radiação que se evidencia nesses picos, em contrapartida com a luz do sol, que não faria isso muito mais suavemente. Né? Então, se a gente está acostumado a ver a cor aqui na luz do sol, quando a gente vê, de repente, numa luz dessa, que tem um pico no azul, outro no verde e no laranja, significa que você vai ver alteração naquelas cores. Por isso que olhar para um espectro
ajuda a gente a ver se ele tem melhor ou pior reprodução de cor, né? E o LED, ele tem uma característica, como ele é formado, a luz branca tem na base de formação da luz branca, de origem da luz branca, a radiação azul, ele sempre tem a tendência de ter esse picozinho aqui nesse final, né? Mas, de resto, ele pode tender a ter uma distribuição bem regular, né? E quando ela é mais morna, não tem esse pico aqui, isso aqui é bem menor. Então, essa luz do LED, ela tende a ter melhor reprodução de cor, ela permite melhor reprodução de cor do que na tecnologia fluorescente ou vapor metálico, né? Incandescente não, porque ela é a reprodução de um momento da luz do sol, né? Mas isso tudo para dizer que a luz e as radiações não têm só influência no nosso emocional, mas elas também têm influência na saúde por conta da questão das células ganglionares da retina, né? Onde a gente tem um conjunto de células, que são gânglios, né, do sistema linfático, que recebem informação do espectro, desse espectro, né, conforme a gente esteja recebendo ou a luz natural rica da luz da manhã, vejam que aqui tem menos vermelho e aqui tem muito azul, né? Ou então a gente tem uma luz incandescente que tem bastante vermelho e pouco azul, par dessa, né, muito azul, pouco vermelho. E o LED tem esse picozinho aqui, que é aqui uma luz branca de LED, né? E as fluorescentes têm isso tudo. Então, conforme essa distribuição, a gente vê que a gente tem uma aparência do objeto iluminado diferente daquele que estaria na luz do sol. Mas tudo isso para dizer que essa radiação recebida pelas células ganglionares vai produzir uma influência maior ou menor na produção do hormônio do sono, que é a melatonina, que é produzida pela glândula pineal, e que vai fazer a pessoa relaxar ou se tornar uma pessoa do estado de alerta, ativa, né? Pronta para sair correndo, para plantar uma horta, fazer o jardim, limpar a sala, limpar os vidros e tal. Porque tem as pessoas que são assim, a moça que trabalha comigo agora assim, olha, eu gostaria, Maria, que a gente fizesse, 2 minutos ela está fazendo aqui, já vai, já pega, já corre. Eu fico até cansada de ver a atividade dela, né? Mas isso que significa que realmente a luz modifica isto, e a luz, nesses efeitos não visíveis da luz e das radiações, influencia o nosso ritmo biológico. Isso é que é importante saber, que a influência da luz não é só no estado mais relaxado ou mais ativo, mas principalmente na facilidade de manter a equalização dos nossos ritmos biológicos. E é por isso que a gente tem que estudar essa teoria, para quando a gente fazer a casa dos outros, não fazer bobagem, né? Outro dia minha secretária está dizendo, né, porque eu aproveitei o fim de semana, eu vi lá que tinha tinta, a tinta que a gente usou no quarto do Alex, eu resolvi pintar de novo com a cuidadora dele e tal, né, com a enfermeira. E aí pintamos tudo de azul. Radiação azul à noite. Mas eu não posso falar para ela, né, que acabou de pintar o quarto com tanto sacrifício, mas realmente não seria ideal, né? O ideal seria fazer uma coisa suave, leve, com um pouquinho de dourado, né? Mas não é para toda hora que a gente pode fazer isso, né? E ali temos que, obviamente, cuidar da influência na flora e na fauna, e a chamada luz intrusiva. Vocês sabem que esse conceito de luz intrusive lighting, né? Que eu adoro esse conceito, porque quando eu trabalho aqui na minha outra sala, mais na cadeira que com as pernas para cima, que é um lugar específico para mim, o meu vizinho, que vem a ser meu sobrinho, que está morando com os pais atualmente, que se separou da mulher, ele pôs uma luz dirigida, talvez para alguma coisa, porque o pé direito do quarto é maior, então ele fez uma luz dirigida ali para a mesa, alguma coisa assim, e esta luz danada olha diretamente para mim, como se ela estivesse me iluminando. Então, eu tenho que pôr objetos aí, tenho que botar uma persiana urgente aí na minha sala, que eu não tinha nessa sala, para conseguir corrigir essa luz. Isso é uma chamada luz intrusa, ela vem de longe, vem de fora, você não tem controle sobre ela, ela não faz parte da luz natural e é o seu vizinho, que no caso é meu sobrinho, né? Então, para não criar caso, eu vou lá comprar persiana para tirar a luz intrusa. Mas isso é muito importante, porque cada vez mais essa é uma questão que está incomodando as pessoas e que em alguns lugares dos Estados Unidos já tem multas para isso, né? Dark Sky e outras coisas mais que a gente falou também, né? Mas, de qualquer forma, a gente lembra que astro-rei e fogo são coisas
do ideário ancestral. E aí, muitas vezes, existem muitas cerimônias, outras coisas que a gente conhece, que usam fogo, né, como elemento cerimonial, e que mostram como o fogo tem poder e influência sobre o ser humano, né? Vejam que lindo obelisco, né? Egípcio, todo bem desenhado, com hieróglifos, até quebrado um pouquinho do lado, mas vejam, eles conseguiam fazer tudo isso, levantar tudo isso, sem ferramentas de ferro. Nefertiti, aqui a senhora linda, chamada Nefertiti, veja que lindo desenho, e que estatuária mais magnífica, meu Deus, né? Muito bonito. Os desenhos dos perfis deles são maravilhosos, nossa. E os desenhos, incrustações na pedra. Esse é o rei Amenófis IV, né? Akhenaton, o nome dele em egípcio. E esta é a senhora Nefertiti atrás dele, né? Aqui está a senhora Nefertiti, né? Com sua coroa, esposa do rei. E ele é o rei que traduziu o ideário de um monte de reis, de deuses do Egito, e não só, né? Até já li uma história de que ele foi o avô, acho, de Ramsés, não, Tutankhamon veio depois de Ramsés. Ramsés, de alguma forma, sim, Ramsés foi da época, dessa época. Então, Ramsés era o companheiro de Moisés, né? Essa história é verdadeira. Ramsés viveu na época do imperador faraó Ramsés II. E eles teriam ouvido a história de Akhenaton, um Deus único, e por isso o judaísmo tinha um Deus único. Eu já ouvi isso, mas eu não sei se é isso, porque eu acredito na história que Moisés subiu o Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. Acho aquilo tão impressionante, né? Então, é uma história tão bem contada, né? E uma vez para o senhor José Safra, eu falei para ele que as jabuticabeiras dele estavam parecendo a sarça ardente, né? Da recepção de Moisés, e deu risada. Eu estou sempre fazendo esses paralelos, né? Mas vejam só que, desde os primórdios, isso aqui são construções celtas, né? Na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, que as pessoas faziam vejam, essas pedras, elas estão exatamente no solstício de inverno. É muito interessante como essas pessoas já tinham essa coisa do sol penetrando essas pedras, mostrando coisas. Machu Picchu é toda feita assim, olha só que lindo isso, né? Olha só que bonita a fotografia, né? Então, o fogo, o sol, sempre foi uma coisa importantíssima para os seres humanos, né? Isso aqui já é México, né? Também os maias fizeram... Isso aqui é Machu Picchu. Os maias tinham coisas incríveis, eles tinham um conhecimento astronômico, realmente, né? Olha só que linda a construção. Isso é perto de Machu Picchu e vejam que o sol está sempre entrando por aí. É muito lindo isso. Esse é um outro obelisco aqui na Praça de São Pedro, né? Em Roma, Vaticano. E aqui é lindo obelisco na Praça Vendôme, em Paris, né? Que Napoleão bem trouxe. Escolheu a dedo, né? Porque o obelisco é maravilhoso, né? Enfim, isso é para dizer que, lembrando que eu já falei isso para vocês, o fogo, a cor vermelha do fogo é acolhedora, desde que ela não tenha grande saturação, porque quando ela tem muita intensidade de saturação, ela lembra o fogo da destruição, né? Tanto dos incêndios como das erupções vulcânicas, né? Então, a luminosidade e o brilho, a intensidade e a saturação da cor tem muito a ver com a impressão que nós temos dela, né? Então, o pôr do sol não tem nada a ver com essa coisa intensa, de muita intensidade, muito vermelho, que podem causar a sensação ao contrário, né? E o fogo, além disso, também tem uma questão de purificação, né? Não à toa as religiões asiáticas, em grande parte, principalmente as do hinduísmo, do budismo, o brahmanismo, eles têm cerimônias de cremação exatamente porque o fogo representa a purificação, né? E tudo isso muitas vezes é usado nas cerimônias de cremação, que a gente não precisa ver porque são horríveis. Isso aqui é cremação no Nepal. É mais bonita a cremação do Nepal porque não fica sujo, né? Eles usam não galhos, eles usam toras de madeira, pedaços grandes de madeira com palha para facilitar o fogo, né? Pegar o fogo. Mas é bastante depressivo olhar para isso, sabe? Mas no Nepal não é feio, é feio na Índia. A Índia
horrível. Então, procissão do fogaréu, que é outra coisa que se faz com base no fogo, no sentido da purificação, né, da elevação. Eu acho muito interessante esse significado do fogo, né? O Burning Man, o festival do Burning Man, que é o tal festival que eles realizam todo ano no deserto Nevada. Eles fazem lindas construções de madeira muito leve, que vão queimar facilmente, né? São alguns dias, né? Tocam música, comem, bebem, dançam, etc. E no último dia, a grande celebração é a queima de todos esses objetos que eles construíram. Olha que lindo, uma escultura, né? De madeira, que vai ser queimada juntamente com as outras coisas, né? Então, tem desenhos belíssimos, muito interessantes, e ao fim da cerimônia, eles queimam tudo, né, como um símbolo de destruição para renascimento e purificação, né? Então, aqui está o que eles construíram e aqui o que estão sendo queimados, né? Enfim, o fogo é um elemento atraente para o ser humano, né? Isso aqui é o pôr do sol lá em Ipanema, num pequeno trecho que eu acho que é do inverno, quando o sol faz uma curva mais baixa, ele cai. Eu não tenho certeza se é no inverno ou no verão, acho que é inverno, porque o sol aí, essa cor é de inverno, né? Bem na ponta de Ipanema, o sol cai nos comecinhos, é só aí também, porque nós olhamos para o nascer do sol, não para o pôr do sol, né? Muito bem, então nós temos que realmente a evolução das fontes luminosas, começando pelo fogo e por todo esse misticismo em torno do fogo, né? Tem um livro que está esgotado, a gente não consegue reproduzir, não sei por que ele está esgotado e não é reproduzido, porque esse livro é de um professor da Universidade de Boulder, no Colorado, David Laura. Ele é um dos dois grandes conhecedores de iluminação nos Estados Unidos, David Laura e Mark Rea, que era o antigo diretor do Lighting Research Center. Esse senhor David Laura, que é um grande conhecedor de iluminação, é uma pessoa muito divertida, muito interessante, que faz palestras espetaculares. Ele escreveu um livro enorme, profundo, completo, chamado A History of Light and Lighting. Então, isto está esgotado, mas se a gente conseguir... A ASBAI teve um livro desses, e depois que ela se desmontou aos poucos, porque administrações mal sucedidas botaram tudo a perder, né? Então, eu não sei onde é que foi parar esse livro, nem quem teria ficado ou comprado, né? Alguma coisa assim, mas realmente é um livro que vale a pena. Muito bem, então o fogo começou, foi a nossa única fonte de iluminação, começou com troncos, galhos secos, etc., né? Depois passou para uso de resinas ou de óleos vegetais, né? Resinas vegetais e óleos de animais, né? São duas fontes que perduraram por muito tempo. Mas isto veio desde, olha, aquilo que eu mostrei para vocês, desde anteriormente, o Paleolítico inferior, né, 450 mil anos atrás, até o final do século, quase final do século XIX, quando Thomas Alva Edison registrou em 1879 a lâmpada elétrica, né? Mas nesse período de final da luz emitida pelo fogo, uma conquista tecnológica, a iluminação a gás, a gente vai falar que surgiu sim, mas ela teve um breve tempo de vida, porque ela veio a substituir os lampadários, lâmpadas de iluminação pública com velas, né? Ou com tochas pequenas, também geralmente de velas, né? Ela durou pouco tempo, porque ela substituiu as velas e logo em seguida Edison registrou a lâmpada. Então, aí, em vez do gás, eles usaram a ligação elétrica para fazer a iluminação elétrica, que dura até hoje, né? Em termos de alimentação elétrica, né? Muito bem, depois das velas, então, primeiro vieram os fogueiras, os tocheiros com madeira bruta, seca. Depois as lamparinas e as velas, né, que são lamparinas com óleo vegetal ou resina vegetal. A resina dos pinheiros queima muito e por muito longo tempo, né? Ela queima lentamente, por isso que era usada para usar como fogo, né, à noite. E as velas foram uma melhoria muito bem com sebo de animal, com um cordão, né? O cordão durava mais tempo por causa do sebo e ele queimando lentamente também. A iluminação a gás durou muito pouco, né? Veio substituir as velas, tanto assim que nos lampadários eles punham só o caminho do gás e continuava o mesmo lampião.
E depois apareceu a lâmpada elétrica, que voltou a ser usada no próprio lampião, usando a linha do gás para passar a energia elétrica. Então, tudo isso para dizer o quê? Que nós passamos desse fogo, dessas lamparinas todas, né? Costumo dizer que os primeiros designers foram esses que pegaram essas coisinhas e andaram pela caverna, desenhando a caverna, né? Deve ter sido muito divertido. E aí, até isso já é época romana, já cerâmica bem sofisticada, né? Tem um lugarzinho de segurar aqui em cima, né? Aí tem a chama da vela aqui tem um buraquinho para colocar as coisas e o ar, né, circulando aí dentro, o oxigênio. É muito interessante tudo isso. Isso são coisas da época romana também, né? E eram pequenas as chamas, né? Tinha que ter muito óleo aqui dentro para queimar bastante tempo, né? Mas tudo isso para dizer que esse fogo nos acompanhou e que os elementos de iluminação, essas lamparinas, são belíssimos, né? O desenho deles é espetacular, todos eles, né? Essa está até iluminando aqui, meu Deus. Isso é uma coisa que se usa até hoje no interior, onde não tem luz, né? Que é muito eficiente também. Essas lanterninhas que são tão lindas, é muito comum nos Estados Unidos, em hotéis, lugares assim, eles pendurarem pequenas lanterninhas, não necessariamente essas, né, que são mais elaboradas, mas coisas simples de vidro, né, pequenas chamazinhas dentro, pendurar nas árvores. Né? Eu tentei fazer isso recentemente num edifício comercial que tem uma área de comidas embaixo, tal, para caracterizar determinados ambientes diferentes. A prefeitura não deixa fazer isso. Então, inferno, né? Tchau. Mas não deixa, aqui não pode. Aqui tudo não pode, né? Depois diz que os alemães que, né, verboten, né, proibido, né? Não, não pode porque aqui o brasileiro é tonto e aguenta tudo isso. Mas olha que linda a lanterna de esquina, né? Na Itália tem muito disso. Vejam que requinte, né? Uma lanterna com esculturas, né? Vejam que mundo sofisticado, né? Que a gente já teve e quanto vulgaridade a gente tem hoje, né? Mas, enfim. Isso aqui já são lanternas que são feitas com velas, e algumas delas têm assim, um pequeno refletor atrás, reparem, né? Que tem um refletorzinho tosco, mas é um refletor que, em vez da luz fugir para trás, no final a gente vai ver uns comentários interessantes. Olha aqui, são lanternas de ferrovias, né? De instalações ferroviárias, que eles ficavam com sinalizadores, né? Para mostrar se tinha ou não tinha passagem de trem, coisas assim. Muito interessante, porque tem um refletorzinho aqui atrás também, né? Então, punha a chamazinha aqui, ela ia refletir mais luz. E aqui, olha, vocês têm o vidro plano, e aqui tem uma lente Fresnel. Auguste Fresnel era um estudioso de ótica francês. Foi ele que desenvolveu uma melhoria substancial nos faróis marítimos, né? Tem uma ilha na França que eu acho que fica no Atlântico, aqui do lado do Atlântico, que tem um farol, o mar é muito plano, né, nessa região toda, então tem bem dentro do mar tem um farol, e farol bonito, bem desenhado, todo um neoclássico, assim, bem bonito. E esse farol enorme, eles melhoraram muito a chama, né, a fonte luminosa dele, e aí a luz não ia tão distante quanto precisava. Então, o seu Fresnel, ele falou que ele ia conseguir fazer a descoberta dele foi a seguinte: em vez de fazer uma lente curva para conseguir concentrar os raios, né, e fazer com que eles tivessem maior intensidade no centro do faixa e conseguissem ser vistos a mais distância, o que ele fez? Ele pegou a lente assim e foi fazendo pedacinhos por pedacinhos da lente para gerar essa concentração, porém numa parte plana. Então, em vez de ter uma bolha grande, ele ficou com uma coisa plana, praticamente plana, porém que tinha o mesmo efeito. Esse é o princípio de Auguste Fresnel, né? E aí, esse farol, que eu vi um filme recente, um documentário sobre ele mesmo foi lá montar pedaço por pedaço, né? São áreas, era fixo, vidro fixo, né? E aí eu tenho uma tampa em torno, com uma abertura larga, outra abertura pequena e tal, e essa tampa fica girando. Então, para o observador que está no navio, no mar, ele vê, de repente, um pedaço de luz mais demorado.
aí para, vem só um pisco de luz, depois vem outra piscadinha de luz, depois vem outro um pouquinho demorado. Cada farol tem uma codificação. Então, quem vê de assim, uma larga, duas curtas, uma larga, duas curtas. Então, é tal farol, né? Está identificado pelo número de aberturas luminosas que ele emite, né? A chama é fixa e é um Fresnel que faz a luz ficar bem na faixa horizontal e essa arco, essa tampa, né, que gira, faz essas aberturas parecerem a luz, depois fica escuro, depois aparece a luz, depois fica escuro, que se move lentamente, né? É muito interessante. A lente Fresnel é muito usada no teatro, né? A nossa vela, que dá uma cor de luz linda e que foi usada como sendo a principal conquista do lighting design. A vela, para mim, foi a descoberta do lighting design, né? Porque aquilo que era... Imagine os salões com aqueles pés direitos enormes, né? 8, 10, 12 metros, aquelas tocheiros enormes na sala, produzindo muita fumaça. Então, a vela veio diminuir essa fumaça, apesar de que ela tem o cheiro, né, da resina, mas eles cortaram a quantidade luminosa do tocheiro em muitos pedacinhos luminosos pequenos. Então, eles diminuíram o ofuscamento. E aí, tirando esse ofuscamento, eles conseguiam fazer distribuições luminosas agradáveis, né? Interessantes, bonitas, e as pessoas se sentiam muito mais confortáveis. Vejam que o ofuscamento está em todas as considerações. Eu estou comentando esse aqui, mas no final da nossa apresentação eu vou mostrar para vocês uma coisa bem curiosa sobre o nascimento do Illuminating Engineering Society. Então, vejam como são lindos os salões, né? Imagine tudo isso iluminado com velas, e era preciso mostrar a parte superior do salão. Na iluminação pública, não, porque não temos teto, né? Mas nos salões, deseja-se ver tudo. E não pode ter muita luz intensa, porque senão você não consegue enxergar. Você perde a acuidade, porque o brilho faz com que a sua pupila feche. E a diminuição do brilho, portanto, foi a maior conquista para mim, né? Depois da vela. A vela foi uma maravilha. Aqui as pessoas iluminando, alimentando os lampiões públicos, né? No Rio de Janeiro, que existia essa iluminação pública, né? Porque Dom João VI estabeleceu a iluminação pública para o Rio no início do século XIX, né? Iluminação de vela, óbvio. E eu li uma vez que a iluminação pública era feita, cada quarteirão tinha um escravo que era o responsável por aquele quarteirão. Então, conforme a luz do sol ia declinando, ele começava a acender a primeira vela, depois ia para a segunda, terceira, quarta, fazia um percurso. E na manhã seguinte, quando começavam os primeiros raios do sol, ele ia lá e apagando cada uma na mesma sequência, né? Então, isso aqui mais ou menos ilustra esse detalhe. Aqui é um pouco da era do gás, né? Reparem que aqui tem um conduto de gás e um controlador, aqui mais gás, menos gás, mais chama, menos chama, como é o gás, como é a chama do balão, né? O balão de gás é mais ou menos uma chama assim, que tem um controle, né? E o balão vai subir mais ou menos conforme a maior quantidade de gás que tem dentro, né? E o gás é do calor da chama, né? Mas a iluminação de gás deu lindas luminárias em termos de desenho, né? Vejam como são bonitos os braceletes aqui, olha que coisa sofisticada. O gás vem por aqui, né? Mas olha que coisa linda. Isso daqui é só para dar um reforço, mas é uma peça de uma beleza de desenho incrível, né? Olha que coisa linda. Toda a civilização Art Deco é linda, né? Isso aqui é a Avenida Rio Branco, do Rio, hoje. Antigamente, quando ela se chamava Avenida Central. Tinha edificações lindas, né? E no fundo o mar aqui. Muito bonito era o Rio de Janeiro, né? Pena que estão destruindo. Mas vejam que as cidades, né, brasileiras adotaram a iluminação bastante cedo até, né? Eu não sei exatamente de onde é esse local, mas veja que tudo aqui é Avenida Paulista. Olha que maravilha Paulista, né? Ela tinha esse boulevard, né, chamado boulevard, que tinha uma pista de veículos no centro, essas calçadas muito largas, todas plantadas com árvores, né? De vez em quando tinha aqui umas pérgolas, né? Então anos 40, 30, 40, 20, né? E aqui uma fotografia do homem que era o acendedor e o apagador da iluminação pública em Londres, né? Isso
iluminação a gás, né? Vejam que isso tem aquelas chamazinhas que parece o lampião de gás, né? E, finalmente, a lâmpada de Edison. Essa lâmpada é uma reprodução da lâmpada de Edison, tal como ela foi proposta, né? Eu tinha um modelo desse, meu filho passou a mão nele, mas isso é só para lembrar que nós viemos da origem do fogo sempre, né? Então, quando a luz elétrica apareceu, a introdução da luz elétrica, principalmente na iluminação pública, né, que era quem tinha dinheiro para pagar, ela trouxe muitos benefícios, principalmente em relação ao fato de que podia-se trabalhar até mais tarde, na entrada da noite, né? E, portanto, aumentou o trabalho, aumentou a riqueza, portanto, mas, ao mesmo tempo, também propiciou momentos de vida social, né? Então, houve um pouco mais de espaço para o lazer, para o encontro entre as pessoas, né? E, portanto, houve uma evolução na qualidade da vida social. Mas ela também introduziu uma coisa bastante nociva, que foi o afã do ser humano de aproveitar a vida, de penetrar cada vez mais à noite, né? De substituir aquele momento do repouso obrigatório, que tem tanta importância na saúde, por conta da facilidade da luz, que permitia conviver até mais tarde, né? Então, a gente começou a jantar mais tarde, com coisas mais pesadas, que fazem mal para a saúde, e nós passamos a ter quase que uma coisa idêntica entre o dia e a noite, né? E nós começamos a confundir o nosso período de atividade com o de repouso, invertendo tudo e, ao mesmo tempo, picando, diminuindo o trabalho, introduzindo pequenas horas de descanso e depois entrando para o trabalho durante a noite, o que é péssimo, né? Então, isso gerou aquilo que nós chamamos hoje a civilização de 24 horas, que todas as grandes cidades do mundo têm, né? Vocês sabem, porque quem mora em São Paulo sabe disso. Você sai de São Paulo qualquer dia da semana, às 11 da noite, à meia-noite, às 2 da manhã, e a cidade está fervendo, está em plena atividade. É difícil ter a cidade parada, né? Cidades do interior, não, elas desaparecem à noite, né? Não tem nem cachorro na rua, o cachorro também vai dormir. Mas as grandes cidades não tem mais isso, né? O metrô funciona, as coisas funcionam, as pessoas estão, tudo é 24 horas, né? Então, isso gerou um desequilíbrio nos nossos ritmos biológicos, né? O que realmente é um efeito negativo, e nós vamos ver isso em efeitos não visíveis da luz e das radiações, porque a luz também afeta a nossa saúde, embora não do ponto de vista das células que identificam, fazem a identificação espacial, né, dos ambientes. Mas aí também essa introdução da luz elétrica gerou uma coisa importantíssima, que foi o início das atividades da associação profissional mais antiga em termos de iluminação, que foi Illuminating Engineering Society of North America, o que nós chamávamos de ESNA, né? Mas hoje não tem mais o North America, porque hoje a Illuminating Engineering Society é internacional, então não tem mais, né? Então, é isso aqui. Nós vamos falar sobre uma nova tecnologia, né? Vejam só, a nova tecnologia só para a gente ver, só para dizer assim, né? Nós vamos, no final, mostrar uma pequena história que eu recebi numa brochura de propaganda da Hall of Fame, uma empresa americana, que trabalhava em faróis marítimos, né? E que foi chamada para resolver os ofuscamentos das ruas por conta da introdução da luz elétrica, né? Muito bem, então, do fogo à luz elétrica foi essa. Uma nova alternativa foi a luz elétrica, que foi principalmente usada na iluminação pública, né? São Paulo, aqui também, tudo era feito originalmente com vela, depois foi feita com a luz elétrica, a lâmpada elétrica, que apareceu em substituição, né? E aqui as cidades todas foram sendo ornamentadas, né? Não só pela luz, mas também pelos lampadários, que eram lindos, né? Aqui é o Teatro Municipal do Rio. E vejam que lindos lampadários, né? Vejam, anos 20 e 30 foram maravilhosos em termos de sofisticação do design, né? Olha que é o requinte do Teatro Municipal do Rio, né? Que hoje não tem essa glória toda, né? Ou a beira-mar de Copacabana, isso aqui é maravilhoso, né? Praia de Copacabana. Vejam
os lampadários, que coisa linda, todas essas colunas, tudo era muito sofisticado, né? Eu gosto muito, aqui em São Paulo a gente ainda tem, eu acho que ainda tem, mas no Rio de Janeiro ainda tem, na Rua do Ouvidor, tem acho que 2 desses arcos que aparecem, saem de um lado para o outro com esse lampião pendente, né? Que não incomodava antigamente, porque a luz elétrica ela tinha baixa produção de lúmens, né? Ela jogava luz para todos os lados, mas ela não tinha um brilho tão violento como tem as coisas hoje, né? Então, esses lampadários, olha que tem uma lampadazinha aqui dentro, que tinha o vidro translúcido, eram perfeitamente adequados não eram ofuscantes, né? Podiam não ser ofuscantes. Esse aqui são os lampadários da Ponte Alexandre III, né? Em Paris, junto com o Grand Palais aqui à esquerda, né? O Petit Palais do outro lado. Essa ponte tem esses lampadários, é linda a ponte e é lindo, os lampadários são espetaculares, né? Ele à noite é uma festa, né? Vejam que todo esse dourado tem tudo a ver com as estátuas douradas aqui em cima, né? Muito luxo daquela época imperial. Que quem doou essa ponte para a cidade de Paris foi o Tsar Nicolau II da Rússia, né? Que gostava muito da cidade, então ele doou a ponte, que é uma ponte linda de Lucena, lógico, né? E aqui os lampadários, em várias cidades, né? Londres, ao longo do Thames, também tem esses lampadários, ou essas formas de arandelas que eu acho belíssimas, né? Os desenhos são espetaculares, vamos dizer, né? E como se produzia, como se dedicava para fazer os desenhos antigamente, né? Olha a entrada do antigo teatro de ópera original de Paris, né? Lindo, muito, muito bonito tudo, né? Muito bem, então, do fogo nós passamos para as fogueiras e quando o senhor Edison, Thomas Alva Edison, inventou as lâmpadas incandescentes, realmente ele cortou um sistema que vinha do fogo e, de repente, ele se interrompeu e as velas passaram a ser coisa do passado. As lâmpadas incandescentes, elas tinham características, para nós hoje, de altíssimo consumo, péssima vida útil, né? Mas elas eram muito melhores do que as velas, em termos de eficácia, né? De eficiência. E aí eles evoluíram para a lâmpada fluorescente, que aí cortou a forma de se obter a luz pela incandescência de um filamento, porque até então a luz tinha um espectro de altíssima qualidade. Quando a introdução das lâmpadas, quando houve a introdução das lâmpadas fluorescentes, que depois passaram a lâmpadas de vapor de mercúrio, que tinham péssima reprodução de cor, de sódio, que era pior ainda, aí apareceram também, nessa época, a evolução do filamento de incandescência pelo filamento halógeno, que dava a mesma qualidade de luz, um pouquinho mais clara do que a incandescente, né? Depois as lâmpadas de vapor metálico, são na sequência, antes de aparecer tardiamente, agora no começo desse século, como, vamos dizer que o ano 2000 apresentou a lâmpada LED e no 2010 realmente elas se estabeleceram, né? Então, as lâmpadas halógenas fazem parte da tecnologia filamento, mas apareceram depois das lâmpadas fluorescentes, algumas de vapor, né? E os vapores, aquilo que a gente achava do vapor metálico, que era bom, é muito ruim se comparado aos LEDs de boa qualidade hoje e ao filamento das lâmpadas halógenas, né? Então, o LED realmente veio trazer uma novidade absolutamente diferente de todos os outros, né? Mas o que é importante é lembrar de que a luz elétrica predominou no século de 1879 até 2010, vamos dizer. A partir daí, o LED, que é um diodo emissor de luz, né? Light Emitting Diodes, né? Que é o signo de LED, né? E isso passou um espaço de um tempo de 144 anos, até que uma coisa aparecesse da outra. E 144 anos que nós tínhamos luz ou do fogo ou da lâmpada elétrica. Aliás, do fogo até aparecer a lâmpada elétrica foram milhares, centenas de milhares de anos. De repente apareceu a lâmpada elétrica, cortou essa coisa da chama, da vela, e em 144 anos apareceu o quê? 130 anos, vamos dizer, 134 anos, apareceu a luz eletrônica, né? Que tem o quê? Tem 13, 14, 15 anos, se tanto, né? Em termos práticos, né? De aplicação. O que é isso? Luz elétrica, o LED eletrônico, 144 anos diante dos 450 mil anos de história, é nada.
E isto provocou uma modificação enorme, não só na nossa maneira de viver, mas na nossa saúde. E nós agora estamos começando a falar sobre isso. E eu acho que muita coisa vai aparecer, não porque o LED faz mal, mas porque a lâmpada que trouxe luminosidade excessiva, trouxe hábitos para o ser humano de trocar o dia pela noite. E aí está o problema nosso maior, né? Então, vejam, a luz elétrica produzia 17, 15 watts, lumens por watt. A lâmpada eletrônica, o LED, produz 150, 200 lumens por watt, ou seja, não dá para competir com uma coisa que é tão dispara em termos de eficácia. E pior, né? Não tem depreciação do fluxo. A depreciação do fluxo luminoso no LED é minúscula. Previa-se que em 60 ou 50 mil horas haveria uma depreciação de 30%, mas no uso, na verificação real, isso era no início, que a gente não tinha um histórico de uso, né? Mas agora que a gente começa a ter 10 anos, 12 anos, 13 anos mensurados, a depreciação é menor ainda, e, portanto, o fluxo luminoso do LED ele permanece por muito tempo. E isso realmente é uma conquista enorme. Não dá para a gente dizer que não vai usar uma tecnologia dessa, impossível, porque nós precisamos disso para manter a civilização ocidental como nós temos hoje, né? Agora, o que é mais importante? A alta eficácia, baixa depreciação, um excelente espectro, variação grande de tonalidades e grande qualidade de espectro luminoso, de índice de reprodução de cor. Mas, para mim, que sempre desenhei refletores, né, hoje em dia já faz tempo que eu não desenho, mas eu passei um grande tempo na minha vida desenhando refletores. Desenho de refletor para determinados, não porque eu faça desenho de refletor, mas porque para determinados luminares eu tinha que pensar no refletor. Então, a liberdade formal que os LEDs trouxeram foi maravilhosa, porque era muito difícil desenhar luminárias para lâmpadas enormes, assim, grossas, gordas, né? Coisas de parking em bi, por exemplo, as lâmpadas eram grandes. Então, os refletores tinham, os luminários tinham que ser grandes, tinham que estar em objetos grandes. Para interiores era horrível, tudo tinha que ser halógeno mesmo, por conta de uma diminuição menor. Mas a gente tinha um comprimento maior, né? Então, não era bom, não era fácil. Então, a liberdade formal que o LED trouxe permitiu uma integração à arquitetura de muito melhor qualidade, né? E o espectro, que passou a ser muito mais qualificado, apesar de ter sempre esse picozinho azul, que hoje, nos bons LEDs, já é muito menor. E, portanto, nós temos reprodução de cor de muita qualidade. Aqui são gráficos da reprodução de cor que o Vicente mostrou, e à direita tem aquele famoso diagrama de cromaticidade, né? Onde o senhor McAdam, lá pelos anos 30, faz tempo isso, definiu essas elipses, né? Ele definiu dentro de um trecho de cor que é identificado no diagrama da cromaticidade, que tem esses eixos, né? O x, y, para poder localizar a cor que está em tal ponto do diagrama, uma elipse em torno dela, de tal dimensão, que ele definiu aí, uma cara, o olho humano, dentro dessa elipse, ele não vê diferença entre o ponto central e os pontos do limite, ou seja, a percepção humana admite toda aquela área como sendo a mesma cor. E isso é utilizado pelos fabricantes de LED para dizer, olha, o nosso LED tem essa posição aqui no espectro, e ele garante uma reprodução de cor mais ou menos em torno dessa elipse de McAdam, só que tem o ponto central, tem uma pequena primeira elipse, a segunda elipse, a terceira e tal. Então, quanto mais próximos do centro estão as elipses, menos diferença de cor haverá no LED, né? E aí nós chegamos nessa parte final que eu ia falar. Hoje nós temos uma aula um pouquinho mais curta, só porque amanhã eu vou viajar muito cedo, muito cedo, então eu faço a aula mais comprida da próxima vez, né? Mas eu vou dirigir, então eu tenho medo de não estar bem, para cometer alguma bobagem, principalmente que está chovendo. Mas algumas coisas têm importância no nosso conhecimento. Todo mundo fala, né? Quando a gente fala quando a gente procura os dados de uma luminária para serem inseridos
nos aplicativos de cálculo, a gente pede assim, você pode me fornecer a sua fotometria, porém em designação IES, né? Ponto IES, né? Que é isso? É um conjunto de dados da fotometria que já vem formatados para entrar nos programinhas de aplicativos. Os aplicativos são feitos a partir para receber esses dados com esta formatação. Então, o aplicativo recebe aquela formatação, reconhece todos os dados, que são dados de intensidade luminosas e graus, né? Então, ele identifica como é a distribuição luminosa daquele facho luminoso. Pronto. A distribuição da intensidade em candelas daquele facho. Então, com isso, a gente consegue calcular tudo com alta precisão, né? E foram muitas considerações sobre o desempenho qualitativo da iluminação pública no final do século XIX, início do século XX, é que formaram a base do conhecimento teórico que hoje se chama engenharia de iluminação, que naquela época não existia, ou seja, quando Thomas Alva Edison inventou a lâmpada incandescente, né, de tecnologia elétrica, quando ele inventou isso, o que aconteceu foi que o primeiro item, o primeiro ambiente a ser iluminado com essa tecnologia foi a iluminação pública, as ruas da cidade naquela época. E não se sabia nada disso, porque não se tinha usado a iluminação elétrica ainda, né? A lâmpada incandescente. Mas constatou-se pelo uso que havia um forte ofuscamento direto produzido pela lâmpada, né, que estava não em grande altura e que fazia um pouco parte do campo visual. Então, como os postes estavam distanciados, quando a pessoa estava próxima ao poste, o poste está... Eu estou andando na calçada e vejo uma pessoa que vem na minha direção. Quando essa pessoa está anteriormente ao próximo poste, que eu vou cruzar daqui a pouco, né? Então, a pessoa está sendo iluminada pelo poste. Se ela está sendo iluminada pelo poste, eu consigo ver um pouco da face da pessoa, mas o brilho da lâmpada já vai me incomodar. Agora, quando ela passa adiante da luminária, portanto, ela fica iluminada pela parte de trás, mesmo com o ambiente desta luminária que passou aqui da minha traseira, que ilumina um pouco a face da pessoa, o fato de eu ter o brilho do próximo poste faz com que eu não enxergue as características da face da pessoa. Então, isto começou a incomodar as pessoas a partir da instalação, da implantação de vários sistemas de iluminação pública nas grandes cidades americanas. Então, aí eles passaram a ver que isso incomodava demais, né? Na verdade, esse é o tal efeito desabilitador do ofuscamento, né? Então, eu vou mostrar alguns trechos adiante, né, que fazem parte de uma brochura elaborada por uma empresa importante americana chamada Hall of Fame, que é essa empresa que faz prismas, né, para controle da iluminação na direção que se deseja. E como ela fazia esses faróis marítimos e conhecia muito de ótica, tinha muito conhecimento da ótica, o que eles fizeram foi chamar essas empresas para melhorar essa qualidade do ofuscamento da iluminação pública, né? E então a Hall of Fame se especializou em fazer refletores ou difusores que transformavam a luz emitida por uma lâmpada incandescente num facho luminoso apropriado ao uso na iluminação pública. Então, eles fizeram uma brochura para explicar isso. Então, vejam, foi a curiosidade de algumas pessoas que se incomodaram com esse ofuscamento da iluminação pública, geralmente engenheiros, né? Engenheiro que é especialista nisso. Eles começaram a se reunir para dizer, olha, isso está ruim, o efeito é esse, aquele falava que o efeito é aquele. Essa discussão toda gerou um grupo de pessoas interessadas nesses assuntos e, em 1906, eles fundaram o Illuminating Engineering Society de Nova York, né? Então, vejam que é muito interessante essa história, porque, em primeiro lugar, e essa é a antiga beça, né? Fundada em 1906. Então, o uso das luminárias a gás na iluminação pública das cidades, no final do século passado, né, foram realmente a iluminação pública começou com a iluminação a gás, né? Primeiro com os lampadários de vela, mas aí a gente vai dizer que a iluminação pública de algumas partes da cidade, mas
Nessas outras tecnologias, gás e depois incandescente, as ruas mais importantes foram iluminadas oficialmente, como se fosse uma iluminação pensada, programada, né? Então, logo depois do gás, introduziu-se a tecnologia de lâmpadas incandescentes. Isso a partir de 1879, né? Começou, Edison fundou a Standard Electric companhia, né? Que depois virou General Electric e depois ele vendeu e hoje a General Electric é uma potência incrível mundial, né? Ele fez com que os engenheiros da época, né, começassem a analisar de maneira crítica os resultados da aplicação dessa iluminação de lâmpadas elétricas nas fisionomias dos pedestres. Tudo começou com a fisionomia dos pedestres, né, nas calçadas e nos carros, né? Então, esse interesse em direção à qualificação é que gerou essa associação, e a partir dela e das discussões que eles fizeram, construiu-se uma matéria teórica que hoje se chama engenharia de iluminação, né? Tudo começou com a percepção, a sensação do ofuscamento, o ofuscamento é uma coisa incrível de importante, né? Então, na realidade, a primeira preocupação foi o ofuscamento direto, os efeitos prejudiciais, né? Como se usava difusores, ou ligeiramente, geralmente eram difusores transparentes, né? Muito pouco translúcidos, mas mais originalmente transparentes, né? Então, o índice de luminância de cada fonte era muito alto, porque era uma fonte concentrada, né? Eles começaram a melhorar a produção da luz na lâmpada, então o brilho do filamento ficou intenso e, consequentemente, o ofuscamento causava realmente esse efeito de completa perda da acuidade visual. É o que eu falei, se a pessoa passa do poste e o próximo poste está muito longe, não há como iluminar a face da pessoa. Então, você vê só a silhueta da pessoa e não a fisionomia da pessoa. O que acontece hoje em dia também, se você senta num restaurante, uma paisagem linda, virada para a rua, e não tem persiana, não tem nada, você se ofusca com brilho. Eu, quando entro num restaurante, a primeira coisa que eu vejo é qual é o lado que eu vou sentar para não ver a luminosidade excessiva da lua, das áreas externas, né? Então, isso é uma coisa que incomoda, principalmente pessoa que tem um problema com esse brilho. E nas nossas cidades, é só para mostrar cenas de cidades que eu imaginava em São Paulo, como as luminárias são ofuscantes. Em 1906, eles já se incomodaram com isso e já trataram de resolver. Aqui eles continuam convivendo com ofuscamento. O brasileiro é muito... aceita qualquer coisa, é incrível, né? Ninguém fala sobre isso. Eu nunca vi alguém falar que se incomoda com o ofuscamento das estradas, das vias públicas no Brasil. E tudo é muito ofuscante, né? Depois que eles falam do ofuscamento, eles falam também do rendimento das luminárias, né, como sendo uma coisa importante por conta do desperdício de luz que se fazia. Primeiro não se iluminava bem, depois se botava muita luz, jogando luz para o teto, e na verdade na área externa não tem teto, então para que ficar jogando a luz para cima? Tudo isso começou a dizer para esses estudiosos, que as pessoas que se interessavam, Illuminating Luminary Engineering Society começa dizendo isso, é um grupo de pessoas interessadas no assunto, né, para melhorar a qualidade das pessoas, né? Então, eles começaram a desenvolver luminárias mais eficientes, né? E principalmente a dirigir luz só para o hemisfério inferior e não para o hemisfério superior, porque o hemisfério superior, principalmente lá, não tem árvores, né? Dificilmente eles têm árvore na rua, e aí, para melhorar a face da pessoa, tinha que ser uma distribuição adequada e devia-se evitar aquela claridade excessiva embaixo da luminária e o escuro entre luminárias, para também não pôr um poste pertinho do outro, né? Então, essa iluminação dessa época, né, vem mostrar como era importante fazer isso que eles fizeram aqui, né? Essa brochura que eu recebi é um boletim técnico distribuído pela Hall of Fame Glass Company, que é uma empresa voltada para esse tipo de estudos de prismas, né? Que podem modificar, pela refração, modificam a distribuição da luz, né? E, em 1918, eles publicaram essa brochura chamada The New Era in Street Lighting, Nova Era na iluminação das ruas, né? Iluminação pública, né? E isso realmente descreve as preocupações deles com uma linguagem muito, muito, muito amadora, vamos dizer assim, muito experimental, muito sensitiva, né? Mas é muito interessante que são os primeiros ensaios da engenharia de iluminação. Em 1906, já havia sido fundada a associação
cujo objetivo era melhorar o ambiente iluminado, unindo aqueles, olha só, essa é uma coisa que está até hoje no estatuto da fundação do IES, né? Melhorar o ambiente iluminado, unindo aqueles que detêm conhecimento em iluminação e traduzindo esse conhecimento em ações que beneficiem a comunidade. Isso é uma coisa bem americana, assim, né? Quem conhece, quem quer vir, vamos melhorar, porque isso é bom para todos, vamos dizer assim, né? Então, eles desenvolveram esses prismas todos, cujas características internas poderiam fazer a luz ir para baixo ou mais para longe, para evitar os buracos escuros. Aí eles foram evoluindo e assim nasceu não só a teoria da iluminação, mas também o desenvolvimento óptico dos refletores, porque tudo começou com vidro. Depois eles foram melhorando as questões de refletância dos materiais. Embora as lanternas, ainda com velas, já tivessem um fundozinho de cobre, mas não era uma coisa em que a curva do refletor, o material do refletor, o polimento, etc., tivesse importância. Eles apenas não faziam a luz ir para trás, punham o anteparo para a luz voltar para frente, né? Depois é que a coisa começou, mas começou principalmente aqui, né? Isso é a capa dessa brochura, e eu vou transformar algumas coisinhas só, nós vamos terminar já, então eu não vou dar intervalo, porque aí vocês já ficam liberados, tá bom? Então, eles dizem o seguinte: a iluminação ornamental das ruas, tão largamente usada na última década, atendeu adequadamente às necessidades, ou seja, iluminou os espaços. Porém, o custo anual desses sistemas foi tão alto que seu uso foi limitado às ruas comerciais. Então, eles sugerem que, além da coisa atrativa da iluminação, vejam que eles começam a falar da beleza das ruas, hein? Não da eficiência, da beleza das ruas. Além da aparência atrativa, eles têm que ter alta efetividade do resultado, num custo suficientemente baixo que permitisse fazer tanto as ruas comerciais como as ruas residenciais. Eles já viram que tinham que diminuir o custo das luminárias da operação, né? Ter mais luz com o mesmo consumo, né? Então, eles como um princípio preliminar, pode-se dizer que quase toda a iluminação das ruas, tudo isso é texto deles, né? Isso aqui não, isso é uma observação minha. Como texto principal, quase toda a iluminação das ruas no passado e no presente não é científica. Isso eles dizem, né? Essa iluminação que foi posta por aí não é científica. Agora é que eles estavam, então, a partir dessas observações, é que eles estariam observando como atingir aquilo que eles chamam de iluminação científica, ou seja, aquela que é pensada para ser bonita, atrativa, com menos custo, que permita não ter ofuscamento, etc., né? Então, eles dizem que a iluminação científica, isso é uma coisa que está escrito para eles, né? Tem um significado muito maior do que simplesmente a boa iluminação pública. Eu costumo dizer que tanto a luz pode satisfazer as pessoas, mas elas podem ir além e trazer prazer, benefício emocional para as pessoas também, né? Aí eles começam a falar de scientific street lighting, né? Então, o termo iluminação pública científica passou a significar um sistema que reúne tanto os requisitos de iluminação adequada, quer dizer, boa para os olhos e bonita, como com máxima durabilidade e mínimo custo. Então, aí eles já começaram a ver que, se tratando de iluminação pública extensiva, tinha que diminuir o custo para aumentar o uso, né? Mesmo as instalações consideradas boas propiciam desperdício de luz, por isso envolvem custos maiores por conta do desperdício, né? Custos maiores do que poderiam ser obtidos se houvesse um pensamento adequado e tirasse o desperdício. E, portanto, eles dizem assim: a luz acima da horizontal deve ser conservada, ou seja, esse é o termo em inglês, mas não deve ser conservada, tem que ser aproveitada para a parte de baixo. Então, você tem que desenhar as coisas de maneira a jogar a luz não para cima, mas para baixo, né? Então, nos ambientes internos, eles explicam, nos ambientes internos temos teto, paredes e tal, que refletem e conservam a luz no ambiente. Porém, na rua não se tem isso. Então, por não ter teto, a luz se perde e ela, portanto, é um desperdício, né? Então, uma das coisas era jogar a luz no espaço que interessa, que no caso é o piso, né? Então, um dos propósitos é demonstrar como a luz acima da horizontal deve ser aproveitada e, ao mesmo tempo, como a luz abaixo da horizontal deve ser distribuída
Aí fala assim, não pode jogar luz para cima para não jogar luz fora, desperdício. Porém, a luz que vai para baixo, que tem aproveitamento da parte superior pelo refletor, ela tem que ser distribuída de maneira a evitar os buracos de escuridão entre o poste e um poste e o outro poste. Então, eles já começaram a dizer, olha, mas o refletor não pode ser só impedir que a luz vá para cima, ele tem que... Então, eles começaram a desenvolver, vejam só, essas curvaturas que são as curvaturas de hoje, das distribuição de street, né, que tem que ter muita largueza, mas também não pode ter brilho. Isso é bem difícil fazer isso, né? Mas a Hall of Fame tinha isso são golas, né? Você tem o poste aqui embaixo, aqui em cima tem o chapéuzinho e a lâmpada está aqui. Isso é a parte do vidro de um lampadário, né? Então, eles começaram a já desenvolver a parte ótica, né? E por isso que eles definiram como iluminação pública científica, isso seria o lighting design dos luminares e refletores, né? São 3 princípios da iluminação pública científica. A luz deve ser produzida com lâmpadas de maneira econômica, ou seja, as lâmpadas têm que ter bom desempenho, né, para que haja um uso inteligente e racional da energia. A luz deve ser usada de maneira efetiva, ou seja, iluminando as áreas que realmente precisam ser iluminadas, que é a distribuição luminosa adequada. E o olho deve estar livre. Essa era a expressão dele. O olho deve estar livre. O olho, viu, não é o córtex, na verdade, não é o olho, é o córtex, né? Mas eles diziam, o olho deve estar livre para desempenhar suas funções apropriadamente, ou seja, não pode ter ofuscamento. Para que o olho veja bem, ele não pode ter brilhos, né? E, na verdade, não é o olho que vê, é o córtex, né? Só estou corrigindo aqui, porque isso é de 1918, né? Muito bem, então, isso aqui estamos no finzinho, ajudando o olho a funcionar adequadamente, significa o quê, né? Que o olho tem que estar livre para funcionar adequadamente, não pode ter brilho excessivo. Por quê? Porque quanto mais o brilho excessivo, mais você perde o quê? A acuidade visual. Não há nenhum termo daqueles que nós usamos hoje. Tudo era feito com descrição pessoal, amadora, que não havia uma ciência ainda que definiu as grandezas, que definiu os problemas, que identificou o que eles deviam fazer ou não deviam fazer, e todas essas grandezas e unidades foram aparecendo à medida que a ciência começou a embasar essa iluminação, que eles chamavam de iluminação pública científica, né? Então, o que eles perceberam? Quanto menor o ofuscamento, melhor a sua acuidade. Portanto, você podia pôr menos luz e ver melhor. Era só tirar o ofuscamento. Na verdade, o ofuscamento prejudica, e isso não tem fim. Então, isso não interessa fazer, né? Muito bem. Aí, mais alguns estudos, eles perceberam que quanto menor o ofuscamento, menor o desperdício, e, portanto, menor custo operacional também, né? Aí eles comentam também que o resultado da luz não pensada cientificamente, produzia o fator que você vê a silhueta da pessoa, mas não vê a face, nem os seus detalhes, né? Então, o que eles tinham é o seguinte, aqui entra o conceito do contraste, eles definiram de forma bem amadora, né? Algumas vezes, entretanto, não é visto o objeto, seja a pessoa um objeto qualquer, que era visto só na silhueta, né? Algumas vezes, entretanto, o objeto não é visto claramente pela luz que incide sobre ele, mas em razão da sua interposição entre um fundo brilhante e o olho, né? O que pode prejudicar o fundo brilhante onde está, que você está observando. Então, isso, na verdade, é o seguinte, tem que ter uma relação boa entre o fundo iluminado e o objeto iluminado. O objeto e o seu fundo dão o quê? Dão um contraste, através do contraste que nós enxergamos. Então, tudo isso, eles começaram a observar esses defeitos e foram nascendo o quê? O princípio da iluminância, né? Que eles chamam de iluminamento, o efeito do ofuscamento, o efeito do contraste, o efeito do desperdício luminoso da luz para cima, né? Eles foram aos poucos, os conceitos, a partir da observação, os conceitos foram aparecendo. E essa brochura está bem no início dessas considerações, né? E aí, esse é um trecho da Ilumina que eles mostram
que num lugar você enxergava nada e no outro você começava a ver a fisionomia das pessoas, né? Que é nada mais do que isso aqui que a gente mostra. Ou seja, o olho continua sendo o olho, né? Por isso que eu digo que parece aqui no Brasil, que eu entro em algumas casas, que as pessoas não têm olho, porque está tudo olhando para você, brilhando. Você tem que fazer assim para falar com a pessoa na mesa, é horrível. E as pessoas vivem assim, coisa que eu não entendo, né? Então, a inadequação pela silhueta, né? Outra coisa que aconteceu, o fato de não se ver a face começou a incomodar as pessoas por conta de segurança, porque elas não sabiam com quem elas iam atravessar a rua, se era uma pessoa de más intenções, que estava com um ambiente esquisito, né? Então, isso começou a fazer com que a polícia fizesse coro também, dizendo, olha, não dá para abordar a pessoa porque a gente não enxerga nada, não identifica as pessoas, né? Então, o efeito silhueta, que eles chamavam, né, era ruim para isso, e esse foi uma das todas as observações que eles começaram a fazer. Depois começaram a dizer que a iluminação uniforme na pista tem que ser regular. Na verdade, eles usaram o termo uniforme, né? No original é uniforme. E o que significa isso? Que a distribuição luminosa tem que cobrir os buracos entre postes, né? Portanto, vejam, muitas coisas foram descobertas nesse pequeno período entre o ano de 1906 e o ano de 1918, quando se produziu essa brochura, e nesse período é que foram se constatando essas coisas, né? Por isso, eu acho muito interessante que o objetivo é iluminar a rua de maneira uniforme. Isso é muito difícil de conseguir, né? Aqui no Brasil, a nossa iluminação pura é péssima, péssima, horrorosa, né? E observa-se pelo texto deles como a linguagem era que revela princípios e conclusões eram totalmente experimentais e vejam só, tudo intuitivo, sensitivo mesmo, né? Mas vejam como foi importante que essas pessoas corajosas, interessantes e ligadas ao assunto tivessem formulado, através desses incômodos efeitos, toda uma teoria que hoje é enorme, complexa, que aborda tudo que pode ser a relação entre uma fonte luminosa e a nossa visão. O que a gente fala aqui é nada. São 3 pagininhas nos livros de 1.500 folhas, vamos dizer. Então, é óbvio que nós não precisamos conhecer tanto assim, mas temos que conhecer os princípios elementares para não errar, porque aqui revela como é importante atender essa necessidade da iluminação adequada, porque você pode fazer uma coisa bonita, mas de repente tem 2, 3 pontos ofuscantes, você estraga tudo. Por isso que o ofuscamento é o sal, né? Então, isso é o nosso início, né? Aqui eu coloquei breve história, tá vendo? Da iluminação e do design, do light design no Brasil e além, ou seja, daqui, né? E muito mais. Mas isso é para mostrar para vocês que o nosso mundo começou antigo, né? E começou bem, mas que a gente tem muita coisa para aprender ainda, né?